Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana, em Campina Grande, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, os versos de 1 a 7. O texto nos tem por título Só Deus resgata Israel. Esse título se encontra na Bíblia de Estudo de Genebra, como também se encontra na Bíblia de Estudo Conselheira, é o mesmo título. Na Bíblia de Estudo do Expositor, Deus redime o seu povo, mas é o mesmo texto. Na Bíblia Visual com Infográfico, o título vou dizer o título também para que você possa guardar na sua memória. O Senhor promete salvar o seu povo. O texto é o mesmo. Mas agora assim diz o Senhor que criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não os submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sébia para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entregue, e ao Sul não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para exaltar e bendizer ao Senhor. Na Bíblia de Estudo Conselheira, faz um comentário a respeito desses versículos que foram lidos, de 1 a 7, dizendo para nós o seguinte: você é meu. Entre o primeiro, capítulo 42, de 1 a 7, e o segundo, 49, de 1 a 6, Cânticos do Servo. O profeta alterna descrições entre o povo de Israel, trazendo a definição da sua identidade, com a promessa divina de que ele seria guardado cuidadosamente, como está no capítulo 41, do 8 ao 10. Você é meu servo. E momentos de juízo, como em 42, do 18 ao 20, e 43, do verso 8, e o do 22 ao 24, onde fica claro que Israel não cumpre sua missão e precisará de um Salvador, que virá do próprio Deus. Naturalmente, após a vinda de Jesus, a compreensão do que está sendo dito aqui ficou bem mais fácil de ser entendido. Os cânticos do servo, Isaías 42. Os 3 primeiros versos são de uma beleza extrema, inspiradores, de profunda fé e confiança. Imaginemos Deus dizendo a cada um de nós essas mesmas palavras e teremos um grande estímulo para a fé nele. Deus aqui empenha sua palavra de honra, de que é isso mesmo que ele fará, tanto em favor de Israel, como de qualquer pessoa que crê em Cristo, quanto no mais profundo abismo de necessidade. Deus nos encontrará e cuidará. Ele não se esquece de nenhum dos que formou. Lembre-se, ele não esquece. Ele cuidará. Ele cuidará de forma pessoalmente, ou seja, ele olha para você como se não existisse ninguém, só você. E que nele espera. Agora lembre, você precisa esperar nele. A palavra já nos diz no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem esperado em Deus? Os que esperam no Senhor jamais serão confundidos, diz o salmista. Ele resgatará todos os seus, de toda parte do mundo, não importa. Se você está no Brasil, se você está na Espanha, na Inglaterra, ou até mesmo em Israel, poderíamos citar todos os lugares do mundo, não importa onde você se encontra. Deus cuidará de você. E lembre-se que ele é onipotente, onisciente e onipresente.
Nós podemos nos esconder de todo mundo, só não nos escondemos de Deus, porque Ele vê tudo e todas as coisas. Tudo o que o Evangelho significa e promete está contido aqui com toda a clareza. Que Deus cuida de nós, Deus nos encontrará e cuidará. Ele não se esquece de nenhum dos que formou, porque ele diz, eu formei e fiz, diz lá no verso 7. Ele formou pessoalmente e que ele espera. Ele resgatará todos os seus de toda parte do mundo. Tudo o que o Evangelho significa e promete está contido aqui com toda a clareza, ou seja, Deus totalmente a nosso favor. Paulo ecoa exatamente isso ao dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como está lá em Romanos 8:31. Falando do verso 1 do texto lido, ele diz que o criou e o remiu e o chamei. Foi ele quem criou, olha como diz lindamente o texto, mas agora assim diz o Senhor, que o criou e que o formou e que o fez. Você foi feito por Deus, você foi chamado por ele. Este verso frisa e reforça a relação de Deus com seu povo através de 3 verbos fortes, que são a criar, remir e chamar. A prioridade absoluta de Deus é relacionar-se. Sua natureza é essencialmente relacional. Este fato tem o poder de enriquecer muito a nossa vida espiritual. É muito bom termos consciência da presença de Deus em nosso dia a dia. Não importa qual seja o dia, não importa qual seja a hora. Se você tem comunhão com Deus, você vê se cumprir na sua vida o que está em Mateus 28:20, que ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Suas portas estão sempre abertas a nós, de modo incondicional, ou seja, apesar de nosso pecado. Mas o apóstolo João nos ensina que, em 1 João 2:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda injustiça. Quando pecamos, ao invés de achar que Deus se afasta de nós, pensemos que essa é a hora certa para buscarmos sua presença novamente. Seremos sempre bem recebidos à medida que nós confessamos. Em 2 Crônicas 7:14, o texto nos diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tenhamos em mente que ao invés de fugirmos, é sempre melhor voltarmos. Claro, pois ele nos chama, como faz uma boa mãe, que diz, filho, venha cá, e segue-se o colo, o abraço e o beijo. Ele opera em nós e por nós e para nós. Por isso, você e eu devemos estar sempre na presença dele. Pois a própria palavra nos ensina, em Mateus 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Seguindo ainda a reflexão no texto de Isaías 43, dos versos de 1 a 7, você ouviu claramente o que ele vai dizendo para nós, fez uma conotação de forma geral. No verso 4 você vai encontrar que, visto que você é precioso aos meus olhos, você é um ser precioso aos olhos de Deus. Na Bíblia de Estudo Conselheira, com relação a esta frase, você é precioso aos meus olhos, esta frase mostra que, aos olhos de Deus, somos valiosos e não desprezíveis ou indesejáveis. A nossa tendência de nos rebaixar não combina com estas declarações divinas. Porque eu o amo, o Senhor diz que nos ama. E a palavra nos diz, em Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O verbo amar na Bíblia não é apenas uma emoção agradável, é uma decisão de cuidar, valorizar, preservar, curar, atrair, aconchegar. Veja quantos verbos vêm expressar o que é o amar, expresso nas Sagradas Escrituras. É isto que precisamos ter em mente, porque a prioridade para Deus é amar. É o amor de Deus que nos cura. No verso 5 do mesmo texto lido, nós temos ainda uma outra colocação que é sublime para você e para mim, ou seja, para todos nós. Não tenha medo. Veja, o mundo quer nos afligir. Muitas vezes as pessoas querem nos atacar, quer colocar-nos em medo, mas o Senhor diz, não tenha medo. Deus nos surpreende ao enfatizar, sendo enfaticamente preciso dizer para nós, não tenha medo. Jesus disse o mesmo na transfiguração, como também a João em Patmos, como você pode ver lá em Apocalipse 1:17. Esta palavra de
Deus, ela é bem forte, bem significativa para nossas vidas. Destemor se sobrepõe a todo o drama da narrativa do Apocalipse. Você e eu precisamos não ter medo, não tenha medo, como está lá em Apocalipse 1. Você precisa confiar naquele que era, que é, que há de vir, naquele que diz lá em Jeremias, capítulo 1, verso 12. Ele faz uma pergunta a Jeremias, e a pergunta é: que vês tu, Jeremias? No verso 11, Jeremias responde: que vês? Aí Jeremias diz: vejo uma vara de amendoeira. Aí no verso 12 ele diz: viste bem, porque o velo em cumprir a minha palavra. Em Mateus 24, 35 ele diz: passa-se os céus, passa-se a terra, mas a minha palavra não passará. Ele vela em cumprir a sua palavra. Ele vela em fazer com que você e eu tenhamos a compreensão do que seja a sua palavra, que é preciosa aos nossos olhos. Na Bíblia de Estudo de Genebra, falando a respeito do texto que foi lido para nossa reflexão, ou seja, Isaías 43, de 1 a 7, você vai ter um comentário que eu considero importante trazer para nós aqui. Fala a respeito da salvação para Israel. E nos diz: apesar das duras palavras contra a descrença de Israel, Isaías garante a seus leitores, pela terceira vez nessa sessão, que o Senhor estava comprometido com a sua promessa de estabelecer uma nova comunidade na terra prometida. E ele diz: assim diz o Senhor, uma declaração enfática da origem divina da promessa, que você pode ver nos versos 14, 16, no capítulo 44, no verso 2, no verso 6, no verso 24, no 45, no verso 1, no verso 11, no verso 14, no verso 18, no capítulo 48, no verso 17, no capítulo 49, nos versos de 7 a 8, no capítulo 49, no verso 25, ainda no capítulo 50, verso 1, no capítulo 52, verso 3, no capítulo 56, verso 1, ainda nesse mesmo capítulo, no verso 4, no capítulo 65, no verso 6, e no capítulo 66, verso 1 e verso 12. Assim diz o Senhor, aquele que vela em cumprir a sua palavra. E ele deixa claro que te criou, que me criou, que nos criou. Você foi criado por Deus. E Deus faz questão de deixar claro que você não deve temer, que você deve confiar na sua palavra, que você foi chamado pelo nome dele. Eu acho interessante na Bíblia, de Estudo do Expositor, quando fala a respeito do verso 7, que é o último versículo que foi lido na nossa reflexão. Olha o que diz o texto: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. O próprio nome de Israel significa príncipe de Deus, ou soldado de Deus. E assim todo israelita era chamado pelo nome de Deus. Veja que quando você lê no texto de João, capítulo 1, versos 11 e 12, você mesmo se dizendo: eu não nasci em Israel, logo eu não sou israelita. Se você foi alcançado pela pessoa de Cristo Jesus, você faz parte do Israel de Deus. Porque o texto nos diz que Jesus, diz assim, que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para os judeus. E os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Se você crê em Deus, mediante aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, pois em João capítulo 14, verso 6, Jesus deixa bem claro que ele é a única ligadura entre o homem e Deus, pois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Guarde na sua memória, guarde no seu coração. Tudo que você faça aqui na terra, de bom, não é suficiente para colocar você na presença de Deus. Pois o profeta Isaías deixa bem claro em Isaías, capítulo 64, verso 6. Eu vou ler esse texto para que você possa guardar em sua memória. Você vai perceber que o Senhor vai dizer que os nossos atos de justiça diante dele, sem a presença de Jesus, é como trapo de imundícia. Diz o texto: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Na Bíblia de Estudo do Expositor faz uma colocação a respeito desse versículo, Isaías 64, 6, que deixa claro que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Ele faz uma colocação que eu considerei interessante trazer aqui para a nossa reflexão. Aqui Israel confessa a razão da sua condição desesperada. Finalmente, eles confessam as nossas iniquidades. Mas todos nós somos como o imundo. Está realmente dizendo diante de Deus que eles são leprosos, espiritualmente falando.
Agora eles reconhecem que a sua autojustiça não vale mais que trapos de imundície, que se refere ao fluxo menstrual da mulher durante a sua regra mensal. É muito difícil para os homens, e especialmente os homens religiosos, admitirem isso. Por isso, não há muitos homens religiosos que são salvos, porque não querem admitir que pecaram e aquele que peca está destituído da glória de Deus. Só através de Jesus Cristo é que esse ser se reconcilia com Deus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens que apresenta o ser diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 2:8 que para nós nos reconciliarmos com Deus só pela graça. Aí ele diz, pela graça sois salvo. Isto não é pelo que você faz, mas é pelo que você crê. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente dado por Deus a todo aquele que nele crê. E o crer para Deus avalia está mediante Jesus. Veja que no texto lido ele faz umas colocações que são bem sublimes para você e eu pensarmos. Pois ele diz claramente no verso 2, o quê? Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja que o Senhor deixa claro que água e fogo apresenta essa colocação, que você também pode contemplar como sendo metáforas a respeito de aflições. Você também pode ver isso no Salmo 66, verso 6 e verso 12. E o Senhor deixa claro que, independente dessa situação, Ele é com aquele que confia nele. Eu serei contigo. A confirmação da presença de Deus significa que Ele lutaria pelo povo e o protegeria. Ou seja, você quer ser protegido por Deus? Busque a presença dEle todos os dias. Pois em Mateus 6,34, ele diz, desde que cada dia cuide do seu mal. Você e eu não podemos dizer a nós mesmos assim, eu já busquei Deus ontem, agora eu só vou buscar no próximo mês, ou só no próximo semestre, ou só no próximo ano. Não, a palavra deixa claro. Desde que cada dia cuide do seu mal. No Salmo 1, no verso 2, ele diz, ou nos ensina que devemos meditar na sua palavra de dia e de noite, para que tudo nos vá bem. Então, pense nisto. O Senhor diz, eu sou o Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o que está te guardando, o que está te protegendo. Ele é o teu Salvador. Você tem essa convicção que Ele te redimiu, te fez nova criatura, e que a nova criatura, ela passa a ser um ser diferente, pois o apóstolo Paulo nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E quando tudo se fez novo, acontece com aquele que assim o reconhece, o que está escrito lá em Ezequiel, que diz o Senhor, que tira o coração de pedra e dá a esse um coração de carne, sensível a ouvir a voz do Senhor. Tira o espírito velho e dá um espírito novo. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É nova criatura. Deixou de ser criatura e passa a ser filho. E é cuidado pelo Senhor. É guardado pelo Senhor. É protegido pelo Senhor. É abençoado pelo Senhor. E o Senhor diz, eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus. Diz isso para aquele que nele espera. Pois a palavra também diz, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor também diz no texto lido que esse ser que espera no Senhor é precioso para ele, é digno de ser honrado. O povo de Deus é exaltado por eleição, como está em Isaías 45:4, 49:5, Isaías 54:12, Êxodo 19:5, Deuteronômio 7, verso de 6 a 8. E o Senhor diz a esses que eu te amei. Você é amado de Deus. Se você também consultar Isaías 54:10 ou Isaías 63:9 ou Êxodo 19:4, você vai contemplar o Senhor afirmando que te amou, que te ama, que vela por ti. Nos versos 5 e 6 do texto lido, o Senhor nos chama a atenção dizendo para nós, não tema, pois porque eu sou contigo, você não está só. O Senhor é quem te conduz. Assim como o Senhor foi no passado, Ele é o mesmo no presente. Diz o apóstolo Tiago que nele não há sombra de variação. Logo você tem todo motivo de confiar nele, de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração. Não importa onde você esteja, seja no Oriente, seja no Ocidente, seja no Norte, seja no Sul, aonde você se encontrar, Deus te contempla e quer cuidar de ti. O Senhor diz que de todos os lugares onde os filhos de Deus pudessem ser encontrados, incluindo aqueles na época do exílio, extremidades da terra, em qualquer parte, o Senhor o veria, o encontraria e cuidaria dele, uma vez que ele, aquele ser, confiasse nele.
Confie assim no Senhor e que você cada dia possa buscá-lo por você mesmo, pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela, para que através de você todos sejam achados na presença de Deus. Que Deus, pois, te abençoe. Faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Amém.